Aleluia. Bom, irmãos, esse primeiro ponto, essa leitura bíblica, ela está nos trazendo muitos conselhos. E esses dias eu tenho reafirmado e vou continuar reafirmando a questão da nossa herança em Cristo, a questão do que nós somos em Cristo, a questão de que nós precisamos estar vinculado com Ele em amor, né? Nós precisamos estar amalgamados com Cristo, amalgamado com a sua palavra, porque essa é a promessa de Deus para nós. Amém. Essa é a promessa, e nós precisamos nela nos aprofundar, porque quando nós não nos aprofundamos nela, acontece uma quebra espiritual muito grande, e é aí que o diabo ele trabalha. Então a vida da igreja, ela é importante para todos nós. Eu particularmente não acredito que existe homem forte, mulher forte, que está bem com Deus, sem estar na vida da igreja. Eu particularmente não acredito. Tem os motivos claros. Pastor, como é que você está? Estou bem. Não está. Você está com um mês que não vem no culto, você não está bem, filho. Eu tenho certeza absoluta disso. Você não está bem. Eu estou com 15 dias que eu não vou no culto. Não está bem. Porque a saúde que nós adquirimos, a saúde espiritual que nós temos, nós adquirimos ela em Cristo. E qual é a representatividade de Cristo aqui na terra, irmão? Quem é? Os irmãos sabem? Quem é a representação de Cristo aqui na terra? Diga forte: a igreja. Diga mais forte: a igreja. Se não está em célula, se não está no culto, se não está no discipulado, não tem crente forte. Amém? Quando você sair daqui hoje, você já vai ser discipulado pelo seu celular. Amém? Chega na sua casa no seu celular. Chega na sua casa no Netflix. Chega no Netflix, você faz uma maratona de filme. Assiste 5 filmes, 4 filmes. E Cristo vai sendo esvaído. Esse é o motivo, como Paulo fala, de muitos crentes doentes, fracos, enfraquecidos. É porque não receberam Cristo? Não é. É porque eles não entenderam que a vida da igreja é importante. Então nós precisamos estar conscientes disso, irmão. Sabe, você precisa estar consciente. Quando nós vemos esses irmãos que faltam no culto, quando nós vemos esses irmãos que têm o costume de faltar nos cultos, nós precisamos dizer assim: o irmão, é muito importante essa presença na vida da igreja. Por quê, irmãos? Porque na vida da igreja ele vai receber o que, irmãos? Saúde espiritual. Amém? Primeiro ponto que eu posso compartilhar aqui dessa leitura, volto a dizer, é o livro de Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 19, que nós lemos aqui. Ok? Primeiro ponto que eu quero partilhar aqui com os irmãos é receber para poder andar. Diga comigo: receber para poder andar. Amém. Olha só o que o versículo 6 aqui nos fala. Ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nós temos o costume de sempre falar que Pedro, ele andou sobre as águas. Amém? Pedro não andou sobre as águas? Amém. Pedro teve uma pesca maravilhosa, não foi assim? Sim. Eu acho interessante que na pesca maravilhosa, né, que foi já depois da ressurreição, né, que Jesus ressuscitou e eles estavam atônitos, não tinham pescado nada, eles viram o Senhor, e o Senhor falou: lançai a rede ao lado direito, e eles lançaram. Sobre a tua palavra nós vamos lançar, e eles pegaram muitos peixes. Amém? Isso é andar sobre a tua palavra, receber para poder andar. Amém? Outra coisa, quando você vê Pedro ali no barco e eles veem Jesus sobre as águas, né? Aconteceu que
eles saíram adiante de Jesus no barco, e Jesus ficou do outro lado, e ele foi andando sobre as águas, e no meio do mar da Galileia, Jesus apareceu para eles, e eles ficaram atônitos com medo, e Jesus falou assim: não fiquem com medo. Estavam com medo que fosse um fantasma, alguma coisa. Mas Pedro falou assim: Senhor, és tu mesmo? Sim, sou eu. Se és tu mesmo, manda que eu vá até você. O Senhor falou o quê? Vem. Ele andou sobre as águas ou sobre a palavra do Senhor? Sobre a palavra do Senhor. Percebe aí? Como a palavra, ela te dá proporção para pescar. A palavra, ela te dá proporção para andar. A palavra, ela te dá proporção para vencer. A palavra vinda do Senhor, ela te dá o que? Proporção para você vencer uma guerra. Mas você só vai vencer se você receber essa palavra. Amém? No caso aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: ora, como vocês receberam Cristo, ou recebeste Cristo, Jesus, o Senhor, andai nele. Então nós precisamos receber Cristo hoje, amém? Qual a maneira mais simples de nós recebermos Cristo hoje? Por meio da sua palavra, amém? Ele libera a palavra, não é assim? Tudo foi feito pela palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja firmamento, houve firmamento. Disse Deus: haja separação das águas, e houve separação das águas. Disse Deus: haja monstros marinhos, né? Disse Deus: haja luz, houve luz. Haja lua, houve lua. Deus liberou tudo pela palavra. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, não é assim? Você dirá: esse monte sai daqui, ele vai se lançar ali. Então tudo é pela palavra, né? Aquele homem, ele não tinha condição, nem fé para ser curado, mas ele disse: Senhor, se tu quiseres, eu serei curado. O Senhor disse: eu quero. Ele foi o quê? Curado. O que você recebe do Senhor te dá condição para andar. Se você não recebe do Senhor, você não tem como ficar andando, você vai congelar, você não vai andar em fé. Esse é o ponto que nós precisamos repassar para esses irmãos. É isso que, quando nós formos ter comunhão com algum outro irmão, é importante a sua presença na vida da igreja, repassar para eles o que nós estamos recebendo, sabe? Quanto mais nós passamos, essas pessoas, elas vão ter progressividade espiritual, elas vão ter chão para andar. Como crerão se não há quem pregue? Palavra falada, anunciada, amém, irmãos? Mas eu quero também aqui colocar um outro ponto, aqui que eu coloquei no esboço. Essas duas de Pedro eu não havia colocado aqui, mas o Senhor me fez lembrar. A questão de João, capítulo 7, do versículo 37 e 38, o Evangelho de João, que diz assim, a palavra do Senhor: Jesus, a fonte da água viva, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem o que, irmãos? Sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o que? Rios de água viva. Esse texto exemplifica bem claro o que Paulo está falando aos Colossenses. Ele está dizendo o que? No último dia, no grande dia da festa, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Amém? Como é que nós vamos alimentar as pessoas? Indo a Cristo e beber. Você não pode falar de Cristo se você não vai até Ele para beber. Você, muitas das vezes, você pode estar só bebendo água, mas você ainda não deixou aquele rio brotar dentro de você. Pastor, mas não é só uma vez que bebe? Não é só uma vez que você tem sede. Você tem uma história, você tem uma trajetória nessa vida. E toda a sede que você tiver, só Cristo pode saciar. Entendeu? Toda necessidade que você tiver, você pode resolver, mas só Cristo vai trazer fonte de vida para você. Ninguém mais. Então Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba.
E quem vier beber, do seu interior vai fluir o que, irmão? Rio de água viva. Então, se eu beber de Cristo, eu estou apto para quê, irmãos? Eu estou apto para ensinar. Amém? Se eu tiver bebendo de Cristo Jesus, eu vou ter o que dar para as pessoas. Amém? Mas se eu não estiver bebendo de Cristo, eu não vou poder dar nada para ninguém. Porque o que eu vou dar é a água do poço. O que é água do poço, irmão? Vamos falar de futebol. Você encontra irmão, você fala do Vasco, você fala do Flamengo, você fala do Corinthians. Vamos falar de água do homem? Vamos. E aí, como é que está o país? Está numa crise, está uma coisa ruim. Você encontra outro irmão, e aí como é que está? A coisa está feia, o comércio está quebrando. E aí como é que... Isso tudo é a água do poço. Amém? Mas quando você bebe de Cristo, está tudo se acabando, mas eu estou bebendo de Cristo. Tudo que eu botar a mão vai prosperar. Aonde eu for vai dar certo. O que o Senhor colocar no meu coração, eu vou fazer e vai dar certo. Você sabe o que vai causar nele? Sede. Porque ele está com o quê? Ele está com sede. Paulo está dizendo aqui, se nós estamos recebendo de Cristo, nós vamos andar nele. Ora, como recebeste de Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E o que Paulo está dizendo que eles receberam no Senhor? Eles receberam a graça, eles receberam a salvação. E é isso que você tem recebido. Você recebeu a salvação de graça. E você tem que andar pela graça. Ora, se você recebeu Cristo pela graça, você vai falar de Cristo na sua graça. E é assim que o Senhor nos chama para saciar a sede das pessoas. Amém, irmãos? Aleluia por isso. Como foi então, irmãos, que nós recebemos Cristo Jesus? Né? Paulo ele fala lá os Gálatas, né? Como foi que vocês receberam a salvação? Foi pela pregação da fé? Ou pelas obras? Não é assim que ele fala? Mas acreditem no que eu vou lhe falar. Existem muitos cristãos que eles servem ao Senhor e eles receberam Cristo por meio da lei. Eles receberam Cristo por meio das obras. E eles estão lá e está tudo certo. Para mim não está, mas para ele está. Ele vai viver pela lei. Ele é filho de Abraão? Sim ou não? É. Mas quem é a mãe dele? É Agar ou é Sara? A mãe dele é Agar. Por quê? Porque é fruto de esforço. Eu estou lutando para me ser salvo. Eu estou lutando para me agradar a Deus. Eu não peco para me poder agradar a Deus. Se ele erra, ele diz, agora eu estou perdido. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Todo tempo ele se enxerga em falta. Ele nunca vive em paz com ele mesmo. Ele sempre está querendo agradar a Deus e ele ainda não entendeu que ele, Cristo Jesus, foi ofertado. Foi dado de graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, diz o que? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não diz assim, se você fizer alguma coisa eu te dou Cristo. Ele não vendeu, ele deu, ele ofertou. O que é graça? É um dom gratuito, é um dom para quem não merece. Amém? Mas tem irmãos que ele diz, eu estou me esforçando para me ser salvo. A salvação é individual. Se Deus o livre, Jesus vier num dia que ele estiver fraco, ele diz, eu vou ficar no arrebatamento. Entende? Se ele morrer no dia que ele pecou, eles vão dizer, ele foi para o inferno. É uma salvação momentânea, é algo que depende muito do esforço do homem. Amém? Mas vai chegar um dia que ele vai cansar,
esse irmão vai cansar. Vai cansar, vai cansar, vai cansar. E oxalá tem alguém perto dele que possa pregar da graça, para que ele seja liberto da lei. Porque a graça, diga comigo, a graça não anda com a lei. Chega uma hora que tem que separar. Entende? Chega uma hora que vai ficar cansado a vida dele. Então nós precisamos entender isso. Nós recebemos Cristo como? Por meio da graça. Amém? Nele nós andamos. Amém? Então quando nós viemos no culto, nós estamos nos firmando em quem? Em Cristo. Não no pastor, não em líder. Nós estamos nos firmando em Cristo. Cristo é a fonte daquela pessoa. Cristo é a base, é a estrutura daquela pessoa. Então nós precisamos entender isso. Você vai falar com alguém, fale do que você quiser, mas não esqueça, Cristo é a água que vai saciar a sede dele. Amém? Certa vez Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ninguém vai aceitar Jesus pelo teu testemunho. As pessoas vão aceitar Jesus pelo que você fala dele, por ele. Não é assim a canção? Por ele eu estou o quê? Gastando a minha vida, né? Ele é o dono dos meus dias, né? Ou seja, você vai apresentar Cristo. Paulo está falando aos Colossos, vocês precisam sempre andar na palavra dele. Mas por que Paulo estava falando aquilo, irmão? Paulo ele estava falando porque o crente, o filho de Deus, é que o que a gente abre o segundo ponto, é que o filho de Deus ele precisa estar radicado. Diga assim, eu preciso estar radicado em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra radicado é nele e edificados, né? Confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. É o versículo 7 do capítulo 2 de Colossenses, diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé. Tanto radicado, edificado e confirmado na fé é nele, tal como fostes instruído, crescendo em ação de graça. Ações de graça, crescem em ação de graça. Essa palavra radicado, ela significa o seguinte, irmão: fazer surgir uma raiz, fortalecer com raízes, tornar firme, fixar, estabelecer, fazer uma pessoa ou uma coisa ser totalmente fundamentada ou segura daquilo que ela crê. Amém? Como é que podemos nós ser, então, irmãos, radicados, né? Como é que eu posso ser radicado? Qual é a melhor forma de eu ser radicado? Como é que eu posso criar raiz em Cristo? Preste atenção. Não está aqui no meu esboço, mas o Senhor me lembra aqui. Lá em Mateus capítulo 13, a Bíblia fala que o semeador saiu o quê, irmão? A semear. Algumas sementes caíram aonde? Na beira do caminho, não é assim? A gente pode recorrer à leitura? Vamos ler lá, rapidamente, Mateus capítulo 13, aleluia por isso, nós vamos ler, importante a gente ir e ler, vamos lá, versículo 1, versículo 3, capítulo 13, versículo 3, amém? Diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear
uma parte caiu aonde, irmãos? Na beira do caminho. Vindo as aves, a comeram. Ok. Verso 5. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era o que, irmão? Pouca. Logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, o que aconteceu? A queimou. E porque não tinha o que, irmão? Raiz. Secou-se. A outra caiu aonde, irmão? Entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. E a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Eu já ia falar lá de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Preste muita atenção na explicação que Jesus vai dar agora. Ele fala assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que fala por parábolas? Prestem atenção aqui. Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso o que? Concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouvem com os seus ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por eles o que? Curados. Mas bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Ele fala aqui, antes do versículo 9, que os discípulos eles já receberam a graça de ouvir a palavra e entender. Amém? Eles já receberam isso. Mas o Senhor Jesus está falando aos ímpios, não. Aqueles outros que estão lá, não. Mas Jesus está falando assim: vocês já receberam, vocês já têm. Amém? Só que nós vamos ver aqui no 19, o que ele está dizendo aqui? Atentai, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o diabo e arrebata o que foi lhe semeado no coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. O que é aquele pássaro que vai lá comer? É o diabo. O diabo rouba o entendimento. Olha para cá, preste atenção. Você sabe, irmãos, está chegando dias que eu tenho que falar essas coisas. Quando a gente está pregando, eu fico agoniado com pessoas que ficam conversando. Por quê? Porque o diabo, ele rouba. O Senhor, ele está lhe dando o alimento e ele rouba. Ele tira a sua atenção, você fica moquinho, você não entende nada. Mas por que ele tira isso de você? Porque a você já foi dado o discernimento. Você tem que ir até Cristo, beber de Cristo, para que essa fonte ela jorre. Tem irmãos que precisam ouvir 10, 15, 20, 30, 40, um ano a mesma palavra para ele poder entender. Lá em Manaus, quando eu estava lá, tinha uma irmã. Você vai falar o que hoje, pastor? Sobre Onésimo. De novo o senhor vai falar sobre Onésimo? Por que o senhor vai pregar? Por causa disso. Você não entendeu nada. Se tivesse entendido, não estaria reclamando. Então, irmãos, o Senhor está falando aqui que o Satanás veio e roubou. Ele roubou o quê? A semente. Olha outra coisa. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve o quê? A palavra, recebe logo com alegria. Ele recebe, ele ficou com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É aquilo que Paulo está falando. Nós precisamos ter raiz. Como é, meu Deus do céu, que eu vou ter raiz?
ouvindo uma palavra uma vez no mês e sumo depois. Vou para a célula, palavra. Vou para o culto, palavra. Vou para o discipulado, palavra. A raiz, ela está entrando, ela está adentrando em Cristo, ela está criando o quê? Força. Não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer coisa que vai arrancar a minha raiz em Cristo, mas ele não tem raiz em si mesmo, antes ele tem pouca duração, e lhe é chegado a angústia, qualquer angústia, ou qualquer perseguição por causa da palavra, logo o que ele faz? Ele se escandaliza. O que houve, o que foi semeado entre os espinhos, é o que houve a palavra, porém os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas, sufocam o que, irmão? A vida dele? Não, sufoca a palavra, e ele fica o que? Infrutífero. Ele quer receber a palavra, pastor, mas não vai dar por causa do meu trabalho. Vamos ali ouvir, olha, tem a célula, não vai dar porque aí existe o esforço para ir jogar uma bola, existe o esforço para ir fazer um curso, existe um esforço para ir em uma praça, em uma praia, existe um esforço, mas todas as vezes que a palavra de Deus vem, ele diz, poxa, mas eu estou fazendo isso, eu estou devendo aquilo, eu tenho que trabalhar, e ele nunca vem na igreja, ele nunca vem num discipulado, ele nunca vem numa célula, sabe por causa de quê, irmãos? Por causa dos cuidados dessa vida. Tem como fazer, criar raiz, irmão? Não tem, mas o Senhor, ele encerra aqui, mas o que foi semeado a boa terra, é o que ouve o quê? É o que ouve a palavra, e a compreende, este frutifica e produz 100, 30 e 60 por um. Amém? Os irmãos estão entendendo isso aqui, irmãos? Eu não estou colocando coisa da minha cabeça, não. Eu só estou explicando para você a importância da palavra. Então, como é que eu vou me enraizar? Como é que a minha raiz ela vai estar firme no Senhor? Como é que eu vou ficar radicado em Cristo? Amém? É no CTL, é no cursão, é no domingo, é no discipulado. Essas são as ferramentas. É encontro com Deus, é encontro de liderança, é no louvor, é na adoração. Tudo isso é ferramenta. Amém? É assim que a gente cria o quê? Raiz. Mas olha, preste muita atenção no que eu vou falar. Ou você cria raiz ou você morre. Diga misericórdia. Porque Paulo, ele usa o termo desraigar aos Gálatas, mas aos Colossenses ele não faz isso. Aos Colossenses, Paulo está dizendo assim, vocês têm que estar radicados, vocês têm que firmar mais a raiz em vocês, né? Firmando mais e mais, porque você não vê muita carnalidade, nem obras de força humana. Paulo está insistindo que eles permaneçam do mesmo jeito. Mas quando chega em Gálatas, Paulo ele fala assim, Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz assim, em que Paulo dizendo que Cristo os desraigou do mundo. Essa palavra significa desraigar do mundo, significa arrancar alguém da influência do mundo perverso, ou mundo pecaminoso, libertando da sua natureza e dos seus sistemas de valores, como se faz com uma árvore que é arrancada pela raiz. O sentido aqui é de ser removido daquele sistema para ser incorporado no reino de Cristo, sendo assim enraizado na fé, no amor de Deus, e não mais dominado pelo pecado. Se nós formos desraigados do mundo, precisamos nos radicar em Cristo, firmar nossa raiz por meio de tudo que é a igreja oferecer para o nosso crescimento. Quando você arranca uma árvore, né? Foi isso que Cristo fez por nós. Ele arrancou,
O Senhor, Ele é tão bom que Ele arrancou foi tudo. Ele sacudiu aquela terra maligna da raiz da tua vida. E agora Ele vai te plantar numa outra terra. Amém? Na boa terra. Amém? Se você pegar uma árvore daqui e plantar ela ali, pode ser que ela morra. Por quê, pastor? Porque aquela árvore, ela está acostumada com um tipo de solo, de terra. Amém? Pode ser que a outra terra ali não tenha o quê? Proteínas, não tenha as moléculas de vida que ela precisa. Amém? Pode ser que não tenha. Amém? Mas o que você precisa entender? Você foi arrancado do mundo e você foi plantado agora em Cristo. Mesmo que a sua árvore queira porcaria, você precisa regar as raízes da sua vida. Você precisa firmar ela em Cristo. Tirar um momento para ler a Bíblia, tirar um momento para ler um livro, tirar um momento para você orar. Você precisa. Nós precisamos. Todo tempo nós somos tenazmente assediados pelo mundo. Não, pastor, eu sou forte, eu estou bem. Não está coisa nenhuma. Paulo, ele traz a lição para os irmãos, que é importante você estar congregando, que é importante você estar ouvindo a palavra. Sabe, Epáfras, ele era um servo muito fiel, um homem muito idôneo, um homem muito cheio de espírito, muito fiel àquilo que Paulo falava. O que Paulo falava, ele falava da mesma maneira, ele não distorcia nada. E Paulo estava dizendo assim, que eles tinham que se agregar, eles precisavam se fortalecer naquela raiz, que era quem? Cristo. Então nós temos aqui o que na vida da igreja? Cursão, CTL, nós temos discipulado, nós temos evento de casais, nós temos evento de criança, nós vamos fazer em nome de Jesus logo evento para jovens, nós vamos nos firmar, nós vamos fazer evangelismo, casa de paz, casa de milagre. Tudo isso é para que nós venhamos nos fortalecer. É por isso que eu estou falando, sabe? Chega uma hora que a gente precisa estar junto, conversando sobre a vida da igreja, sobre a vida da igreja. Então, quando você conversa da vida da igreja, quando você fala de Cristo, irmão, você está sendo enraizado em Cristo. A sua raiz, ela está fortificando. Você está bebendo de Cristo. Cristo é a água. Você não joga água ali no caule da árvore, joga nas folhas, não é assim? Sim. Joga em toda ela, não é assim? Quando você está na vida da igreja, você está sendo regado constantemente. As coisas desse mundo vai saindo gradativamente, vai sendo, pastor, mas eu estou orando para Deus me libertar de tal coisa, mas não vai na igreja, porque ouvi o pastor fulano de tal dizendo que não precisa ir na igreja, não tem contato com os irmãos, não tem acesso ao corpo, à autoridade representativa de Cristo na terra, que é a igreja. Você está entendendo? Nós juntos somos o corpo de Cristo, separados não somos nada. Amém? Separados não somos nada, precisamos estar unânimes. A igreja lá a igreja primitiva lá em Atos, eles estavam unânimes no templo, orando, buscando. Pastor, então quer dizer que eu vou parar de trabalhar? Não, trabalhe, é bom, Deus quer te abençoar muito, mas entenda algo, hoje eu tenho que estar no culto. Eu passei a semana toda ouvindo um monte de besteira, eu passei a semana toda assistindo um monte de porcaria. Eu preciso beber da água que me lava, eu preciso tomar banho com essa água, eu preciso transbordar dessa água, me limpar da sujeira do mundo. Amém?
E isso é, irmão, você enraizar em Cristo, estar ali fazendo com que a sua raiz ela esteja cada vez mais limpa. Você sabe, a terra, ela dá qualidade de vida para a árvore. O fruto da qualidade de vida é diferente, amém? Ele mesmo fala lá em João 15, eu sou o quê? A videira verdadeira. Se ele está dizendo que ele é a videira verdadeira, é porque tem alguma videira que é falsa. Tem alguém que está se colocando como fonte de vida. A fonte de vida na sua vida não é seu pai, não é sua mãe, não é sua avó, não é seu marido, não é sua esposa. A fonte de vida que você precisa é Cristo. Ele é a videira verdadeira. Ele é a sua videira. Amém? Ande sobre as suas palavras e você vai crescer, né? O terceiro ponto aqui que eu quero colocar, que Paulo fala nessa leitura que nós fizemos, é que nós devemos tomar cuidado com as filosofias e com as sutilezas. Irmão, hoje nós estamos vivendo um tempo de tanta filosofia de vida que eu nunca pensei na minha vida. Tem um roqueiro, faz muitos anos já, ele foi no programa do Jô Soares, eu não me lembro o nome dele, eu estou querendo me lembrar, mas não me lembro. E o Jô Soares perguntou, qual foi a maior loucura que você gostaria de fazer e nunca fez? Olha aqui, irmão, naquele tempo, nós estamos falando aí lá de uns 25 anos atrás, Serguei, ele é um roqueiro, esse cara aí. Qual a coisa que você queria fazer assim, maior loucura? Você sabe, eu queria fazer sexo com uma árvore. Ele falou isso, com uma árvore. Naquele tempo, isso soou como o cúmulo do absurdo, mas o diabo só estava mostrando onde ele queria chegar. Hoje você vê a orgia que está, boneco inflável, descarga de carro, buraco de parede, mulheres tendo sexo, o bestialismo, homens também, tudo está de mal a pior. Mas isso tudo entrou assim, de qualquer maneira? Foram filosofias de vida. Você é o que você quiser ser. Se você quiser ser uma mulher empoderada, se quiser ser uma mulher moderna, você não vai depender do seu marido. Se você quiser ser um jovem radical, um jovem com uma mentalidade diferente, você tem que sair pichando ruas, você tem que sair desrespeitando todo mundo. Ou se você quiser ser um cachorro, você vai ser um cachorro. Virou uma loucura isso. Não obstante, eu vi um vídeo de um rapaz, não sei se foi nos Estados Unidos, ele estava andando com focinho de cachorro, com orelha de cachorro e com um bonezinho de cachorro. O cidadão passou e chacoteou ele, riu dele, ele não gostou. Só para você ter uma ideia como é que está a coisa. As faculdades, não vou dizer todas, mas tem muita coisa lá sendo ensinada que é para distorcer os valores do cristianismo, o valor da família, entendeu? Você pode fumar maconha, você pode usar droga, você pode ser o que você quiser. São filosofias que estão sendo ensinadas. Não obstante, eu não vou nem longe. Graças a Deus a nossa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade que ainda preza por valores de família, amém? Mas as metrópoles, a metrópolis não, é outra história, entendeu? Você tem que desrespeitar o seu pai, a sua mãe. Daqui a pouco o seu filho está chegando querendo lhe bater dentro da sua casa. Por quê? Porque por não ter raiz profunda em Cristo, por não ter uma raiz em Cristo Jesus, facilmente ele é o quê, irmão? Ele é ludibriado.
ele é levado por qualquer vento de doutrina. E Paulo está falando claramente: tomem cuidado com as filosofias e sutileza. Você acha mesmo, irmão, que o diabo ele chega destruindo logo, arrombando com chifre, com olho de fogo? Não, ele chega com muita sutileza, mas com muita sutileza mesmo. Então, olha, você já está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode tomar seu corote, você pode tomar a sua bebida. Essa bebida aqui, ela não contém álcool, aquela outra ali você pode. Então ele vai usando, e eu estou na graça e está tudo certo, né? É uma sofisma, não condiz com a palavra. A palavra de Deus diz que você foi arrancado, a sua raiz foi arrancada do mundo. Entendeu a coisa? Mas as sutilezas, elas estão vindo. Você precisa ter o que você nunca teve na sua vida, e por causa disso agora você não tem mais tempo para as coisas de Deus, você não tem mais tempo para a sua família, você não tem mais tempo para nada. Por quê? Porque você agora tem que lutar por tudo aquilo que você nunca teve. É uma vã sutileza, tudo que rouba a presença do Senhor em nossa vida são palavras sutis. Se você marcar, quando você olha, você está frio, não, o fogo não está mais lá. Você diz: mas eu estou salvo em Cristo Jesus. Concordo, você é um filho, mas você é um filho distanciado, você é um filho tecnó, está por aí batendo cabeça, um filho imaturo, um filho que não entende que a vida da igreja é importante para você. O ambiente influencia. Essas vãs sutilezas, existe um videozinho que ele exemplifica bem claro isso. Quando a pessoa ela entra no elevador, tem 4, 5, um monte de capacete pendurado. Não sei se vocês já viram. Ele entra lá e ele está lá, o cidadão que não sabe de nada. Ele fica lá, ele olha para os capacetes, mas ele não liga, ele continua lá. Aí depois vem os outros que já estão tudo já sabendo da situação. Aí pega a moça, pega o capacete e coloca na cabeça dela. Aí ele começa a rir dela, mas ela fica lá na dela, o capacete, dentro do elevador. Aí entra outro e cada um vai pegando, todo mundo pega. Só sobra um lá, o que ele faz? Por quê? Porque ele foi influenciado. O ambiente influencia as pessoas. Um outro exemplo bem básico, a professora de faculdade. Essa pasta aqui, ela é azul. Não é azul, mas todos vão dizer que ela é verde. Certo? Quando o aluno que está atrasado chegar, eu vou perguntar, vocês vão dizer que é verde. E aí, quando o aluno chegou, que ele sentou, ela pegou a pasta. Alguém sabe me dizer qual é essa cor dessa pasta? Aí um pulou: é verde. Aí o outro: e você? Ela é verde. E você? Verde. Todo mundo dizendo o quê? A mesma coisa. Verde, verde. Aí chegou e perguntou para o camarada que estava do lado dele: que cor é essa pasta? Ele disse: verde. E você? Que cor é essa pasta? Aí ele: ela é verde? Ou seja, ele perdeu a certeza que ele tinha que era azul, e ele disse que era verde. Por quê? Por causa das sutilezas. Estava na cara dele, estava escrito lá. Como foi que o diabo enganou a Eva? Não foi assim, foi na sutileza. Olha, não foi bem assim que o Senhor falou para você. Não foi bem isso. E o diabo, ele foi na pessoa certa. Ele foi na mulher. Porque a mulher ia comer e não ia acontecer nada mesmo com ela. E não aconteceu nada mesmo com ela. Mas quando ela disse que ela comeu, que não aconteceu nada com ela,
Ela falou para Adão. Adão não confiava no diabo, mas confiava nela. Amém? Amém. Mas aí o que ele fez? Eu vou comer. Mas o que o Deus falou para ele? Não come. O que a mulher dele disse? Come. Ela estava mentindo? Não. A experiência dela não foi outra? Isso aqui é uma lição para nós homens que somos líderes na igreja. Por mais que a sua mulher seja uma mulher de Deus, as experiências espirituais dela não são as mesmas suas. O Senhor sempre governa pelo cabeça. Por mais que ela diga, né, porque Deus me mostra desse jeito, pois é, mas comigo é diferente, é de outro jeito. Se o Espírito testificar, amém, é de Deus. Mas se o Espírito não testificar, ainda que seja bom, você precisa entender que Deus está falando com você. Exato, a mesma coisa. O anjo apareceu para Maria, não foi assim? Olha, José, ele vai ser, você vai ficar grávida, no teu ventre tem um filho de Deus, o Salvador, Deus Emanuel, Deus conosco, amém? O que Maria fez? Ó, você tem que falar com José, não foi assim? Ele não vai acreditar em mim. José era incrédulo, irmão? Não. O anjo apareceu para ele, disse, eu já estou sabendo de tudo. Pode vir que a gente vamos tocar esse futebol junto. A gente vamos seguir essa obra junto. A mesma coisa aconteceu com quem mais? Com os pais de Sansão. Não é verdade? A mãe dele estava lá e o anjo apareceu para ela, não foi assim? Olha, vai nascer um juiz, esse menino vai ser um juiz, ele vai libertar o povo de Israel, não foi assim? Ele vai comer coisas diferenciadas, nazireu ele será, não passará navalha no seu cabelo, ele não poderá tocar em que mais? Em animal morto, ele não pode se embriagar com vinho, ele não pode nada disso. Beleza? Aí beleza, tá tudo certo? Não, você tem que falar com meu marido. Você está entendendo? O que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1? Ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que vá contra isso que eu estou ensinando, seja ele o que, irmão? Anátema, maldito. Paulo, ele está tendo um cuidado fino que nós precisamos ter. Quando alguém chega na internet dizendo que você não precisa congregar, esse cara aí, ele está sendo iludido pelo Satanás. Pastor, mas ele é filho de Deus. Ele é um filho de Deus, mas que está sendo enganado como Adão foi, como Eva foi. Amém? É filho de Deus, mas ele está sendo enganado. Outra coisa também que eu vejo direto na internet, negócio de dízimo, isso daí, Deus não precisa disso. Irmão, a igreja precisa. A igreja é a autoridade de Cristo na terra. Facilmente você vê o diabo estampado na cara de uma pessoa dessa. E o pior de tudo é que ele já está cego, ele não consegue enxergar. Por que ele não consegue enxergar, irmão? Porque ele não está, com certeza, congregando no corpo da igreja que é Cristo. Amém? São sutilezas, são filosofias que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Tem aparência das coisas de Deus, mas não é de Deus. Paulo estava dizendo claramente. Vamos ver aqui o que ele fala aqui. Aleluia. A filosofia de sutilezas, elas são ferramentas malignas para confundir a cabeça dos filhos de Deus. Existem muitas pessoas pregando o evangelho, mas é um evangelho misturado com doutrina de homens, ordenança de homens. As pessoas acabam vivendo uma vida confusa, pois ela sabe que a hora que elas praticarem um erro, a culpa virá sobre elas. Então nós vamos ver aqui alguns versículos. Porque quando você prega doutrina de homens,
diretrizes de homens que não estão vinculados à palavra de Deus, essas doutrinas, elas não têm poder contra a sensualidade. Eu quero ler aqui, Colossenses 2:8. Amém? Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com as suas o quê? Filosofias e vãs sutilezas, conforme o que, irmão? Tradição dos homens, conforme o que? Rudimento do mundo, não segundo Cristo. Tradição do homem e rudimento do mundo, ensinamento do mundo, entendeu? Daqui a pouco você está confundindo Jesus com Platão, você está comparando, você está que nem os discípulos. Essa tenda aqui é de Elias, essa outra aqui é de Moisés, essa aqui é de Platão, porque você já foi o quê? Seu cérebro já foi engolido, filho, por causa de filosofias. Muitas juventudes estão dispersas sem o Senhor. Olha o que diz aqui Colossenses 2,16. Diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida, ou de bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Não quero falar de doutrina de igreja, mas tem gente que diz, tem igrejas que dizem que você deve guardar o sábado, mas Paulo está dizendo aqui que você não deve ser julgado por isso. E tem muita gente que vai. Tem outras igrejas que dizem que Jesus Cristo foi só um profeta, foi só um homem inteligente. Amém? Que Jeová é Deus. E nós vamos chegar a Jeová como? Se não for pelo Filho. Mas estão lá. É um rudimento dos homens, é um entendimento dos homens, é um rudimento do mundo. O mundo hoje está anulando Cristo. Entenda algo: muita gente acredita em Deus. Pode ver, você chega com espírita, você chega com vários, ele te fala assim: eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é fácil, você está entendendo? Mas quando você diz assim, Cristo, e Cristo, aí ele já pula. Não, Cristo é um espírito evoluído, Cristo é um profeta, foi um cara inteligente. Cristo não, eu creio em Deus. Você está entendendo? Então o mundo, ele não se opõe a Deus, porque Deus, a palavra Deus é uma palavra universal. Mas Cristo, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Eu sou um cara bom, eu faço caridade, eu amo as pessoas, eu faço rancho para as pessoas, eu vou no culto, mas eu não creio em Jesus Cristo. Entendeu? Eu sou um cara bom. Eu estou querendo ser salvo por meio de quem? Por meio do meu próprio esforço, por meio do meu próprio intelecto. Se eu for um cara bom, Deus vai ser um camarada bom comigo. Aí vem um ladrão que mata, rouba e aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele é salvo, porque ele aceitou Cristo na vida dele. Cristo é o caminho que leva você a Deus. Não tem como chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Amém? Percebe a sutileza? Percebe o cuidado que nós devemos ter? Olha o outro versículo aqui. Colossenses 2, versículo 21 e 23. São dois versículos. 3 versículos. Diz assim, Colossenses 2, versículo 21 a seguir. Diz assim: não manuseieis isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrina de homem, porque todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem. Ei, você aceitou Jesus hoje. Agora você não fuma, você não bebe, você não faz isso, você não faz aquilo outro. Você vai comprar uma calça comprida, você vai comprar uma camisa de punho, você não pode usar brinco, você não pode usar batom, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. A vida da igreja se tornou o quê? O que eu posso e o que eu não posso. Deixou de ser vida, se tornou o quê? O que eu posso e o que eu não posso. Você vai viver a sua vida, se você vai ali, será que eu posso ir naquele lugar? Eu vou perguntar para o pastor,
Pastor, eu posso ir em tal lugar? Não, você não pode. Não pode, não vá. E naquele lá, lá você pode. Ou seja, você anula Cristo e se coloca como tutor daquela vida. Mas Jesus, ele falou o quê? Que chegaria o dia que o Senhor ia imprimir no coração do homem o quê? Na mente, né, do homem, as suas leis, a sua palavra. E não haveria necessidade de quê? De alguém ensinar você. Você vai num lugar, e quando você vai lá no lugar, você que vive a vida da igreja, que está na vida da célula, que está na vida do corpo, você que está aprendendo, galgando, quando você for para um lugar que o pastor Danilo não vai estar lá, quando você for, o Espírito vai dizer assim para você lá, não é eu que vou falar, o Espírito vai dizer, você está indo para onde? Aquele lugar não é para você. Você vai ser convencido pelo Espírito, não por mim. Amém? E você vai dizer assim, poxa, esse lugar não é bom para mim. Amém, eu já entendi. Você vai aprender a exercitar o Espírito. Paulo está dizendo claramente aqui, tomem cuidado. Não, eu não vou fazer isso. Quantos crentes eu já vi, que um dia ele era um bandido horrível, e do nada ele apareceu já de paletó, gravata, calça, uma Bíblia desse tamanho, pregando e tal. Tem aparência de sabedoria isso tudo. Eu não estou julgando quem pregou para ele. Eu só estou falando assim que muitas das vezes as pessoas, elas são produtos de ordenança de homens. Mas o Senhor, tudo que Ele faz é por meio de semente. Ele nos dá uma semente. A sua palavra vem como uma semente. Dizei, a sua palavra cai como uma semente. A palavra do Senhor cai no nosso coração como uma semente. Ela vai crescendo no teu coração. Ela vai raigando. Ela vai criando forma. A sua vida vai mudando de glória em glória. Dia após dia a tua vida vai crescendo espiritualmente, mas você só cresce se você estiver na vida da igreja. Irmão, está entendendo o que eu estou falando? De maneira bem clara. Eu não congrego, não tem como eu crescer, meu Deus do céu, porque Jesus é a fonte. Aqui, irmão, corre um rio sobre nós. Você quer Jesus como gota? Como conta-gota lá na sua casa? Você vai orar quando der vontade? Tic, uma gotinha de água viva. Tic, 2 gotinhas de água viva. Tem gente que vive tempos e tempos assim. Que o Senhor nos guarde dessas coisas. O Senhor nos guarde e permita-nos experimentar, ter a plena convicção de que nós somos o quê? Nós somos o projeto que Deus estabeleceu para nós. E para concluir aqui, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. Jesus Cristo, Ele é a conclusão da nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz, até o 15, tendo sido sepultados juntamente com Ele. Nós fomos o que, irmãos? Nós fomos sepultados. Mas nós fomos sepultados aonde? No batismo. Quando Jesus foi batizado, nós fomos inclusos nele. Quando ele morreu, ele morreu a nossa morte. Amém? Alguém que está morto deve a alguém, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Não existe morrer 3, 4, 5, 6 vezes. Jesus já morreu a morte da nossa condenação. Aleluia. Nós morremos a morte humana, mas a morte da condenação já não há nada contra nós. Olha o que a Bíblia fala aqui. No qual igualmente fostes o que? Ressuscitado. Nós fomos ressuscitados em quem, irmão? Em Cristo, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressão e pela
incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando o que, irmão? Alguém pode? Colossenses capítulo 2, versículo que eu estou lendo aqui, eu acredito que: e a vós outros que estáis vez mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando o que? Todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. O que ele fez? Ele removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente expôs o desprezo. Glória a Deus, aleluia, triunfando deles na cruz. Essa aqui é a minha certeza. Essa é a minha certeza, é a minha convicção. Por mais que entre doutores, por mais que entre pessoas querendo desfazer isso aqui, é nisso que eu creio, é na palavra, não é em vãs filosofias. Eu não estou preocupado em saber quem está pregando bonito, não. Eu quero ouvir a palavra genuína, a palavra fortificada. E para encerrar, Atos 13:39 é um dos textos mais lindos, que mais eu amo, que diz aqui: e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado por meio da lei de Moisés. Irmão, viva em paz, viva a vida da igreja em paz, esteja arrolado na vida da igreja. É aqui que é o seu habitat de crescimento espiritual, é aqui que é o seu habitat de crescimento, como um homem, como uma mulher, como uma pessoa que vai crescer. Ah, pastor, eu erro. Sim, você erra, mas Cristo começou uma obra, Ele está operando na tua vida, Ele vai te transformar, Ele vai mudar a tua vida. Não é você, é Cristo que vai transformar a tua vida, porque aos olhos de Deus você já está até glorificado. Esse processo ele só existe para nós, mas Deus ele nos dá o que? Garantia. Aleluia, irmão. Isso é para você viver em paz. Isso é para você viver em paz. Então entenda algo aqui, a lição principal: viver a vida da igreja. Ah, pastor, eu tenho muitas coisas. Tem, mas viva a vida da igreja, porque nós estamos nos milésimos de segundo, nos últimos milésimos de segundo, e a vida da igreja, esse ambiente aqui, é o ambiente que nos traz saúde espiritual. Pastor, você não sabe como é que eu estou? Venha com dor de cabeça. Hoje a irmã veio enferma. Venha enferma. As pessoas, o maligno, ele só ataca a pessoa no domingo do culto. É no domingo do culto que dá dor de cabeça. É no domingo do culto da célula que dá enxaqueca. É no domingo do culto que dá a preguiça. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta não dá nada. Mas dá quando? Domingo. Por quê? Porque os espinhos vêm para sufocar. Vêm para sufocar o que vai te fazer crescer. Poxa vida, eu poderia ficar nessa praia aqui até anoitecer, está tão bom. Deus vai me entender. Aí você está do lado de um carnal, diz, é verdade, vamos ficar aqui. Né? Deus está aqui. Aí se você fica, você deixa de crescer espiritualmente. Você precisa, irmãos, você tem que ir para uma praia, é de Deus. Amém? É de Deus, irmão, coisa boa. Você precisa ir para um cinema, é bom, em família, para um restaurante, para vários lugares, tudo isso é de Deus. Amém? É de Deus, mas eu quero lhe dizer algo. Você só vai crescer espiritualmente aqui. Lá você cresce como família, você cresce na sociedade,
Você quer do bem-estar daqui. Mas essa matéria aqui, ela tem prazo de validade. Amém? A nossa vida espiritual, ela é eterna. Amém? E nós temos que nos alimentar todos os domingos. Todas as células. Amém? Nós vamos orar por isso. Amém? Fica de pé nessa noite que vamos orar e declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida.